Olá, estamos aqui para mais um episódio do JetaCast. Seja muito bem-vindo, meu amor. Já vou apresentar a nossa convidada. Gente, eu estou tão honrada e ao mesmo tempo emocionada, porque Deus providencia cada coisa pra gente e eu só recebo. A gente, quando iniciou o JetaCast, a gente pensou muito em trazer pessoas que falam sobre a comunicação. Aí a gente põe o pé e Deus dá o chão com um avião pra gente, pra decolar. Então nós estamos aqui hoje com nada mais, nada menos do que uma jornalista de alma, comunicadora por paixão. São 30 anos, gente. 30 anos de experiência, histórias e desafios vencidos. Vamos apresentar então, sem mais suspense, né? Exatamente, meu amor. Uma honra. O papo, eu tenho certeza que vai ser incrível. Muitos aprendizados. Histórias que a gente já bateu um papo e que ela vai revelar aqui pra gente. É a Daniela Golfieri. E ela tem uma frase que, olha só. Aprender. Sempre. Daniela Golfieri, seja muito bem-vinda aqui ao JetaCast. Eu queria cumprimentar vocês. Eu que me sinto honrada de estar próxima de um casal tão lindo, de tanta luz, de tanto amor, e que Deus me colocou no caminho de vocês, né? O universo, eu falo, ele conspira a nosso favor. Então, não foi por acaso que a gente se conheceu, não foi por acaso que eu estou aqui, e acredito muito nesses caminhos que a vida vai abrindo pra gente. E assim, estou muito feliz realmente de estar hoje aqui com uma mamãe tão linda, que o olho brilha, que tem uma luz, você também que tem uma luz. Então, estou muito feliz de estar hoje com vocês. Ah, que legal. E assim, aprender sempre foi a frase que você colocou. Diz pra mim essa frase, o que significa pra você? Tá, o aprender sempre virou um lema na minha vida e eu sempre costumo levar isso para os lugares onde eu vou. Porque a vida, ela é um aprendizado constante. Cada dia você tem que, antes de dormir, é um exercício que eu faço, o que eu aprendi hoje? E o aprender, ele não é só ler, é também, né? Ler, se informar, é o aprender com as lições, com os caminhos que a vida vai nos guiando. Às vezes, alguma situação que você passou durante o dia, como é que você lidou com aquele problema, como é que você encarou aquilo, se foi de uma forma positiva ou não. Então, é o aprender com o caminho, né? Acho que a vida é um caminho, é um constante aprendizado. A gente nunca vai chegar onde a gente quer. Sempre vai ter algo além. E eu, hoje, com 52 anos completados recentemente, descobri que eu gosto muito de falar do futuro. Legal. De entender o futuro. Isso é uma coisa que já estava dentro de mim, mas que despertou quando eu participei recentemente do RP Tech Summit. E cheguei lá e vi aqueles robôs, aqueles robozinhos humanoides, vi aqueles cachorrinhos lá andando. E aquilo me lembrou da minha infância, que já estava apagado da minha memória, que enquanto as meninas queriam boneca, eu queria um robô. Então, eu já não era muito normal. Eu tive uma boneca que eu amei, mas eu gostava do robô, que era o Arthur. Na década de 80, ele fez um sucesso. Era um robô de controle remoto. Mas o que leva uma menina tão jovem a querer um robô? É porque já estava na minha cabeça isso do futuro. Não dá, agora que eu estou tentando entender o que estava marcado lá atrás e que hoje faz parte da minha vida. Aí eu entrei para a Associação das Empresas de Tecnologia. O que a Dani tem a ver com tecnologia? Eu não sei nada de computador, mas tudo que eu sei eu aprendi sozinha. Estou circulando lá no Parque Tecnológico porque eu quero aprender. Falou de inteligência artificial, eu estou dentro. Eu quero conhecer, eu quero saber. E a gente tem que ter essa sede do conhecimento. A gente não pode parar. Então, eu estudo muito sobre o futuro do mercado de trabalho, o futuro da comunicação, o futuro de tudo. E, na verdade, o futuro é agora. A gente não pode esperar o futuro acontecer. Nós desenhamos o futuro. Então, eu me descobri, depois dos 50 anos, mesmo não sendo jovem, eu quero me manter jovem, quero manter o meu pensamento sempre em atividade, aprendendo coisas novas. Oxe, que bacana. Muito. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que a gente pôde observar no dia que a gente se conectou na sua palestra foi sobre você falar mesmo da comunicação e a tecnologia. Isso. De uma forma que elas caminhem juntas, assim. Isso segue explanando, né? Elas vão se retroalimentando. Sim. E crescendo cada vez mais. E você trouxe algo também de uma comunicação 5.0? Isso. Comunicação 5.0 foi o nome que eu encontrei. Já existe
esse nome, mas eu encontrei para denominar a comunicação humanizada. Quando a gente fala de comunicação 5.0, o olho das pessoas cresce. Ai, o que é isso? É novidade. Eu quero aprender. Não existe muita novidade. Existe como um termo novo que foi criado. Hoje tem até pós-graduação em comunicação 5.0. Mas tem poucas pessoas falando e explicando na prática o que é. A comunicação 5.0 é um repensar sobre tudo que vivemos até hoje. Aonde nós queremos chegar? Nós chegamos num ponto tão avançado da tecnologia, e vamos chegar rapidamente em muito mais, que o ser humano... Como é que ele está dentro desse contexto? Porque a tecnologia é que molda também a sociedade e a comunicação. Então, as duas coisas estão muito ligadas. Toda a evolução do planeta, a gente passou aí pela Revolução Industrial, por outras revoluções, tudo ligado à tecnologia e à forma da gente se comunicar. Então, eu me encantei e comecei a trazer essa humanização para a comunicação. E a comunicação, não só para negócios ou para vendas, mas a comunicação para a vida. Porque nós somos no nosso trabalho o que nós somos na nossa vida, né, pessoal. Então, eu criei esse conceito, que é o Conecta, é um método que eu criei, para a gente humanizar a comunicação, emocionar, trazer emoção para essa comunicação, que sempre foi uma grande marca na minha trajetória. Quando eu saí da televisão, eu fui buscar e resgatar tudo aquilo que eu vivi e de onde eu cheguei. Como é que uma menina que não sabia se comunicar, que vivia fechada no seu quarto, que vivia num mundo interior. Eu gostava muito de escrever poesia, eu tenho os livros até hoje. Imagina uma criança com 7 anos escrever uma poesia, e eu escrevia. Nossa. Então, eu sempre tive uma sensibilidade muito aguçada. Lógico, hoje talvez falasse, é uma criança autista, porque naquela época não tinha essa denominação. Mas não, eu tinha minhas amigas, mas eu gostava de viver o meu mundo interior. Então, eu era muito tímida e, para mim, o meu mundo me bastava. Então, eu sempre fui muito observadora. Eu era uma menina que nem saía na padaria para comprar um pão. Minha mãe fala disso até hoje. Dani, minhas amigas não acreditam que você chegou no Jornal Nacional, que você chegou no Globo Repórter. Porque foi uma transformação na minha vida. Eu entendi que a comunicação, a forma como eu tinha que comunicar era o meu propósito. Meu propósito de vida era transformar a vida das outras pessoas. Com todo esse amor que os jornalistas têm, os bons jornalistas, de transformar a sociedade. Então, eu tinha isso no meu sangue, de querer transformar. E para eu conseguir transformar, eu precisei aprender a me comunicar. Então, na faculdade mesmo, esses dias eu fiz uma palestra e lá no público tinha uma menina que estudou comigo, a Alessandra Bastos. Hoje ela trabalha na Rodobens, na RCE Digital, que é a produtora da Rodobens. E aí ela não se aguentou. Ela foi lá no palco e falou, gente, a Dani, no intervalo da faculdade, ela nem saía lá fora. Eu não saía para interagir com as pessoas. E depois eu acabei... É difícil, é muito difícil. Então, eu atravessei essa ponte. E é essa ponte que eu quero que as pessoas atravessem. Vencer o medo de falar. Através de um propósito. Quando você tem um propósito, você consegue atravessar essa ponte que eu atravessei. E se eu atravessei, outras pessoas podem atravessar. E hoje, o meu propósito de vida é transformar pessoas, uma por uma. Não precisa ser milhões, porque eu já falei para milhões de pessoas. Eu já tive num Globo Repórter com 29 pontos de audiência. Imagina o que dá isso de milhões no Brasil. Mas eu preciso só transformar uma pessoa. Eu não preciso falar mais para milhões, isso eu descobri. Porque o meu propósito é muito mais transformador. Hoje mesmo eu fui numa reunião do CME, que é o Conselho da Mulher Empresária e Empreendedora, e uma das meninas que fez o curso comigo falou, Dani, eu consegui gravar vídeos, eu estou gravando agora. Antes eu ficava preocupada, eu gravava, eu errava, eu queria uma coisa perfeita, e com você eu aprendi que não precisa ser, que basta eu ser autêntica. Então ela está se libertando, ela grava vídeo no carro, ela grava vídeo em casa, ela grava vídeo... E sensacional essa transformação. Ela falou, Dani, foi por tua causa. Olha que gostoso. Legal. Então, você poder transformar uma vida é melhor do que você falar para milhões de pessoas, mas você não tem esse retorno do que você transformou. Acredito que eu tenha conseguido, claro, trazer uma consciência, uma informação que transformou muitas pessoas. Mas hoje eu estou aqui vendo as pessoas com as quais eu trabalho. Antes eu não via, era só a televisão lá mostrando. Mas o meu propósito de vida hoje é esse. A gente te recebia, né, em nossas casas. Isso. E criava essa proximidade e você não tinha esse retorno. Não. É incrível isso. E é muito legal. E eu fui candidata a vereadora na última eleição, que também foi uma experiência. E aí eu fui para as feiras, para os lugares, para ver o carinho que as pessoas me recebem. Sim. Tinha pessoas que choravam de me abraçar. Eu fui numa feira, numa vendedora lá de frutas. Ela chorou
chorou porque ela falou, Daniela, com o carinho que você tinha com as suas reportagens, você me emocionava. E eu abracei, eu chorei também. Receber esse retorno do público é muito gostoso. E as pessoas pensam que eu estou na televisão até hoje. Elas congelaram uma imagem lá e depois pararam de assistir. Então, para elas, eu ainda estou na televisão. Às vezes, ai, cadê você? Eu falo, não, eu estou de férias, um dia eu vou voltar. Dani, não, você não devia ter saído. Eu falei, exatamente. não, fica tranquila, que um dia eu vou voltar. E eu fico brincando com elas. Eu falei, eu estou de férias, estou de férias. E aí vamos tocando o papo, sabe? Então, que elas guardem na memória tudo aquilo que eu fiz por elas também. Porque a matéria, as reportagens que eu fazia não eram para mim, eram para o público. Eu era somente uma intermediária. Porque não tem essa questão de ego ou de querer aparecer. Porque muitas pessoas usam o jornalismo, se acham estrelas de TV, né? Se acham as maiores. Pensam que são atrizes de novela, quando não. Na verdade, nós só somos intermediários entre a notícia e a transformação que a gente quer. Então, quando a gente passa a enxergar o jornalismo como essa grande engrenagem, nós somos somente uma pecinha. Então, nunca tive vaidade. Eu só queria levar aquilo à frente, né? E eram grandes desafios que eu enfrentei para conseguir levar essas histórias à frente. Então, enxergar o jornalismo como algo transformador. Foi isso que eu sempre tentei trazer para a minha carreira. E conseguiu, porque eu sou a prova disso. Eu parei, eu realmente congelei a sua imagem ali, parei de assistir. Para mim, ficou como se você ainda estivesse lá. Obrigada. É um legado, uma marca que fica, né? A marca de, assim, sempre trabalhar com muita excelência, com muita determinação. O preço foi alto, porque, assim, eu me dediquei muito, mas ficou uma história, né? Ficou uma história para contar, e eu acho que isso que é bacana. Cada um deixa a sua história. A diferença de nós, jornalistas, é que essa história nossa, ela é dividida com o público, mas cada um deixa o seu legado. Nós não precisamos estar na frente da televisão para deixar um legado. Cada um deixa o seu e é consciente do legado que está deixando. Muito bom. Dani, antes da gente falar sobre o presente e o futuro, eu vou ter que matar a vontade de chamar uma repórter, sabe? Tipo assim, quando tinha... Eu lembro, era o Lúcio Ramos. E não era nem TVT ainda, amor. Era TV Progresso, não era? Era TV Progresso. E chamava, assim. Então eu vou passar... O Jerônimo Olavo vai chamar... as nossas idades. Exatamente. Então eu vou chamar a Daniela Golfieri e tal. Aí você inventa uma historinha e devolve pra mim. Aí a gente já... Olá, pessoal. Como é que vocês estão? A gente vai fazer uma reportagem agora que foi preparada pela Daniela Golfieri. E aí, Daniela Golfieri, como é que você está? Quais são as notícias que você passa pra gente? Jerônimo, eu venho aqui trazer para vocês do congestionamento que está acontecendo agora na rodovia Washington Luiz, sentido Rio Preto, Mirassol. Acabei de passar por lá e uma pista, né, uma das pistas interditadas, o fluxo é muito grande, então a gente recomenda para as pessoas que estão saindo de Rio Preto agora que esperem mais um pouquinho para o trânsito aliviar, porque realmente essa obra no Washington Luiz, que vai trazer muitos benefícios, no momento está trazendo transtornos, mas a gente não consegue melhoria sem antes passar por essa situação. Então a recomendação que fica para o motorista é esperar um pouquinho mais nesse congestionamento para conseguir chegar até Mirassol como eu cheguei. É com você. Obrigado, Daniela, que nos trouxe as informações aí da Washington Luiz. Então, pessoal, vocês estão em casa aí, preste atenção, tá ok? Nossa, que honra. Tatiane, Isso foi que incrível, honra. incrível. Gente, eu fiquei até... Nery. Eu vou subir o Meu nível Deus do agora céu. dos meus próximos sonhos, Meu Deus do gente. céu. Acabamos de subir o nível aqui. Ô, E Dani. eu vou falar pra você assim, o jornalismo, ele é informativo, mas eu também gostaria que, pra gente selar esse passado, que ela trouxesse pra gente aqui como é que é essa história de um caso que ela viveu de libertar um inocente da prisão. Boa. Que a gente fecha com uma história muito boa e emocionante. E aí a gente parte para as outras partes. Bom, essa história ficou marcada muito na minha vida como uma prova de que a gente tem que acreditar realmente no nosso coração. Porque eu recebi uma ligação um dia na redação, antigamente era telefone, né? Não tinha WhatsApp, de uma mulher falando que o irmão dela estava preso, mas ele era inocente. Aí eu falei, todo preso fala que é inocente. Mas você tem provas? Ela falou, eu tenho. Falei, então tá bom, espera um pouquinho, você vai falar com a produtora. Passei o telefone para a produtora Marisa Vaz, na época, e fui para a rua. Voltei, quando eu voltei a Marisa, Dani, amanhã você vai
não lembro a cidadezinha, Monte Aprazível, entrevistar esse caso, essa irmã desse preso, e fomos. Chegando lá, conversei com ela, tal, ela falou que o irmão tinha tido os documentos roubados em São Paulo, alguém deveria ter pego esses documentos, cometeu esses crimes, esses roubos em São Paulo, e ele foi preso pela Justiça Eleitoral, que foi em busca do nome daqueles documentos que estavam. É um rolê grande, vou só resumir. E aí chegou nesse preso aqui, que na época ele foi preso em Ipuã, que ele trabalhava, ele era um trabalhador rural na cadeia. Beleza. Que provas eles tinham? Quando esse furto foi cometido em São Paulo, ele estava numa audiência trabalhista aqui. Só que esse caso vinha rolando na justiça e não desenrolava. Fazia mais de 1 ano que ele estava preso, injustamente até então. Quando fomos falar com o promotor do caso, o promotor me diz assim, esquece essa história, ele é irmão de bandido. Eu falei, mas que história é essa? Não, eles não te falaram que quem cometeu o crime foi o irmão? Não falaram que o irmão, não ele? Eu falei, não, que história é essa? Ah, não, deixa pra lá. É um rolo essa família aí, o irmão dele já foi preso. Esquece essa história. Fui pra televisão, e na época eram aquelas fitas assim, né? Hoje em dia é tudo digital. Eu fiquei uns 3 dias ali, olhando para aquilo. E agora? A história desse cara tá na minha mão. E tava, né? Eu largo ou eu faço? Se eu tivesse largado, tava lá até hoje, né? O que eu faço? Peguei, voltei e liguei para a irmã. Falei, por que vocês não falaram a verdade? Que ele tem um irmão que está preso. Aí ela fala, nós não falamos, porque se falasse que tinha um irmão preso, você ia achar que a nossa família era de bandido. Dito e feito, que foi o que o promotor fez. Mas, na verdade, o irmão usou os documentos do outro. Quando ele foi preso, ele deu os documentos do irmão, os números do documento do irmão. Aí vamos levando a história, consegui uma entrevista com ele lá na penitenciária em Riolândia. E quando eu cheguei na penitenciária em Riolândia, o diretor deu risada de mim, sentou assim na frente, começou a gargalhar. Você acredita em inocência de preso? Todos que estão aqui são inocentes. São criminosos, mas eles falam que são inocentes. Eu falei, acredito. Se existe uma prova, eu vou até o fim. E fomos. Aí a história para o Fantástico, aí já tinha virado Fantástico a história, né? Nossa. No dia que ele ia ser solto, eu estava pronta para fechar a matéria, e quando eles vão soltar um preso, eles verificam a ficha criminal dele. O que apareceu? Um homicídio. Em Frutal. E agora? Toca para Frutal. Sem comer, sem nada. Nananã. A gente estava em Riolândia, nós fomos para Frutal, sem nada na mão. Chegamos no fórum, busca processo, e descobrimos esse homicídio, o local do homicídio. Fomos, era um bairro extremamente perigoso, lá no meio da periferia lá de Frutal, e vamos, procura. E quem disse que a gente encontra esse endereço? Aí era uma mulher, a mulher que era a testemunha. Aí um menininho de bicicleta, que eu falo que Deus manda, né? Menininho da bicicleta. Vocês estão procurando a pessoa? Então, ela é uma nóia, ela fica de bar em bar, mas eu sei o bar que ela tá. O menininho da bicicleta levando a gente. Entendi. Chegamos lá, encontramos essa mulher que morreu pouco tempo depois. E ela realmente confirmou que o cara que estava com ela no dia do assassinato tinha uma tatuagem e descreveu exatamente o irmão do Anderson. E aí ela foi ouvida, virou testemunha. E aí eu fui lá ouvir o irmão do Anderson, que era o que realmente tinha cometido os crimes. Entrei na penitenciária de Bauru, onde só tem, né, facção criminosa. Entrei lá e acabei dando a notícia para ele de que ele ia responder pelo homicídio. Ele não sabia. Aí ele torce, assim, o pescoço. Eu lembro até hoje, eu ouvi o estralo do pescoço dele, querendo me matar, né? E isso me marcou demais. E aí o Anderson foi solto, 1 ano e meio depois. E no dia que ele foi solto, eu estava com o diretor naquelas celas, porque você vem entrar na penitenciária, você tem uma porta de ferro, você entra e fica naquelas gaiolas, né? Para você não conseguir passar imediatamente. Então eu fiquei presa nessa gaiola com o diretor, e ele olhou para mim e chorou. Ele falou, você estava certa. Ele estava emocionado. Porque quando o Anderson saiu, ele falou, nossa, como o mundo é colorido aqui fora. Porque dentro da cadeia você só vê... Eu já entrei. É terrível. Você só vê um mundo cinza. E ele falou que o mundo era colorido. Aí levamos ele para casa. Ele perdoou o irmão. Anos depois estive com ele novamente. O irmão saiu, eles se perdoaram. Depois o irmão acabou voltando para a cadeia. Mas existiu toda essa história que a gente acompanhou ao longo de muitos anos. E o Anderson fala que eu sou o anjo da guarda dele até hoje. E se eu tivesse confiado no promotor, que é uma autoridade da justiça? Por isso que eu falo, gente, vá pelo seu coração, vá pela sua emoção, porque o nosso coração fala. E ele falou comigo que o Anderson era inocente. Então, essa é a história que fica.
Linda demais. Tem que me controlar aqui, né, gente? Grávida já é uma história que emociona, hein? Então, eu penso que isso vem ao encontro do que você falou, né? De você transformar a vida de uma pessoa. Sim. Está feito. Já está feito. Uma transformação já foi feita. Está feito. É legado, né? E lutamos para que isso acontecesse. Lutamos não só eu, mas uma equipe inteira lutou. No tempo que a televisão ainda tinha esse investimento, esse tempo, hoje já é tudo mais difícil, né? Você conseguir investir numa história dessa. E eu lembro que o dia que saiu no Fantástico foi o dia do tsunami, eu nunca vou esquecer, lá na Indonésia. E aí era para ter até um espaço maior, mas eles deixaram para o final do programa, então é uma coisa que me marcou bastante. E assim, inesquecível. E essa história já foi... alvo de... Eu dei muita entrevista sobre essa história, trabalho de fim de curso, associação, sei das coisas. Eu recebi muita carta de preso depois. Eu sou inocente. Vários inocentes vários apareceram. Inocentes, vários inocentes. E assim, marcou assim, bastante mesmo. Foi uma das histórias que mais me marcaram. Alô, Netflix. Fica a dica. É uma novela. Ô, Dani, você é de Bauru, né? Isso... Eu estudei em Bauru. Você estudou em Bauru, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi o jornalismo, né, te picou nesse sentido, e um pouquinho da sua trajetória até você chegar à Rede Globo, essa potência, né, de comunicação até hoje é muito grande na América Latina, assim, no mundo, mas na América Latina é uma das referências que tem. Conta pra gente como é que foi isso, os convites, assim, porque deve ser surreal, né? Tem uma história, ainda mais quando você chega numa emissora dessa sem conhecer ninguém, não tinha nenhum contato, não tinha nada. Tem algumas pessoas que ainda tem alguns lá dentro, que conseguem daqui ou dali, mas eu não tinha ninguém. Eu fui pela minha dedicação e pela minha insistência e trabalho realmente. Eu escolhi fazer jornalismo, eu tinha duas opções. Hoje cedo até estava com uma médica, eu falei para ela, eu tinha duas opções, ou medicina ou jornalismo. Como eu não gostava tanto assim de estudar, eu era esforçada. Estava falando disso antes, né? Mas eu falava, não, medicina acho que vou ter que estudar demais. Aí eu fui pelo jornalismo, que são duas profissões que exigem doação. Não adianta. Ou você faz jornalismo se doando com a alma, ou você não faz. Você vai ficar ali na superfície. E aí eu acabei escolhendo jornalismo, apesar de ser uma adolescente ainda na época, uma jovem muito tímida. Talvez porque isso soasse como um desafio para mim. Hoje eu me entendo assim, porque eu gosto de desafio. Então eu fui num caminho que não era naturalmente o meu. Eu gostava muito de escrever, sempre. Eu adoro língua portuguesa. Tanto é que na televisão eu sempre era referência para erros de português. Dani, como é que escreve isso? Como é que faz aquilo? Que eu tive bons professores de português. Eu amo a língua portuguesa, eu gosto de ler, gosto de conhecer. Então, eu gostava muito do português, gostava de escrever. Então, para mim, o jornalismo era mais algo para escrever e não para sair na tela. Aí, a vida foi me levando para esses caminhos. No final da faculdade em Bauru, eu tive a oportunidade de fazer estágio numa rádio, que é a Rádio AM, Auri Verde de Bauru, que tem até hoje lá. E aí, comecei a fazer ao vivo, comecei a perder o medo de falar aqui no microfone, eu ia para a rua e aprendi esse improviso, melhorei a minha voz, que eu tinha voz muito infantil. E aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio na Rede Globo, no Oeste Paulista, que é a Rede Globo em Bauru. Fiz um estágio de umas semanas lá e fui convidada para trabalhar como produtora na TV em Votuporanga, aqui. Abriu uma vaga, ó. Tem uma menina que está fazendo estágio aqui, que é esforçada, trabalhou em rádio, então vamos mandar ela para a produção. Então, eu ficava na produção 15 dias e a repórter ficava 15 dias na rua e a gente trocava. Isso foi um grande aprendizado, porque eu aprendi a produzir para a TV e aprendi a fazer reportagem. Então, é uma grande escola, porque tem repórter que até hoje não sabe produzir. Então, vice-versa. Então, eu comecei na produção, num tempo onde não existia celular, você imagina? Como é que você falava com as pessoas? Você vai marcar uma matéria num sítio, sei lá, plantação de laranja. Onde você vai achar o cara? Nossa. De noite, em casa. Ligando. Não tinha outro jeito. Então, eu trabalhava de noite, agendava as coisas de noite. Gente, a vida sem celular, ela existiu um dia. Aí você precisava da quantidade, tinha que ligar no Instituto de Economia Agrícola para saber a safra do ano passado, demorava 10 dias para calcular. Você tinha que esperar 10 dias. Aí você tinha que fazer a projeção da safra. Isso eram 20 dias para você fazer uma matéria. Hoje você entra lá, está tudo lá e as pessoas ainda reclamam, né? Então, você tinha que ligar no Instituto Agronômico de Campinas, você tinha que ligar não sei aonde, no Instituto Luiz de Queiroz, para pegar a safra daquela fruta que você estava fazendo a matéria. Aí tinha que ligar de noite para o produtor, porque você não encontrava as pessoas no telefone
telefone fixo de dia, trabalhando. Então, eu passei por tudo isso, passei por essas dificuldades. Era máquina de escrever, as pessoas hoje têm preguiça de reescrever um texto. Eu reescrevia 20 vezes, e até hoje eu reescrevo um texto muitas vezes, porque eu gosto dessa, né, de apurar tudo que eu faço. Então, foi dessa escola que eu vim. Aí, comecei a trabalhar aqui, em São José do Rio Preto. Fiquei 9 meses em Votuporanga, falo que foi uma gestação para eu aprender. Aí me trouxeram para Rio Preto em 98. Em 2000 surgiu a chance de eu fazer reportagem de rede, Jornal Nacional. Aí teve um teste, que algumas pessoas fizeram suas reportagens, e eu acabei sendo aprovada. Até contei para vocês que foi aqui em Mirassol que eu recebi a notícia de que eu fui aprovada para o Jornal Nacional. E do ano 2000 até 2022, eu fui uma espécie de correspondente deles aqui no interior de São Paulo. Depois surgiu o Fantástico, o Globo Repórter, e assim eu fui evoluindo na carreira, né? Fui, assim, um passo de cada vez no que eu queria e desejava fazer, e agradeço a Deus por ter conseguido chegar no... Eu sempre brinco, na duna mais alta do mundo para o Globo Repórter. Para mim foi a conclusão de uma carreira que começou com uma menina que mal falava para uma menina que sobe na duna e grita lá em cima que ela chegou. Então, isso significa tudo que eu fiz na minha vida até hoje. Então, o Globo Repórter, para você, era aquilo que... Como se fosse o ponto a ser buscado. Sim. E por que o Globo Repórter, especificamente? O Globo Repórter é um programa muito seleto. Para você chegar lá e fazer, é difícil. Eu demorei 7 ou 8 anos fazendo pequenas participações até eles ganharem a confiança de eu fazer um programa sozinho. Poucas pessoas fazem. Por exemplo, Leon Bonner agora vai para o Jornal Nacional. Lógico, ele não fez porque não dava. Mas é um cara que nunca fez Globo Repórter. E é um desejo, assim, né? Que até onde nós sabemos, era um desejo dele. Isso, ele falou, eu nunca fiz uma reportagem do Globo Repórter. E eu tenho a honra de dizer que fiz. Né? Então, uma equipe maravilhosa que me dava todo apoio. Aprendi demais, aprendi a narrar uma história de uma forma muito mais intensa. Isso eu sempre falo no meu curso, eu achava que eu sabia narrar, mas quando eu cheguei lá eu descobri que eu não sabia nada. Eu tive que aprender a narrar com mais emoção ainda. Porque você tem que segurar o público por 40 minutos, que é o tempo de uma novela, só que é só você. Meu Deus. Então, você imagina a responsabilidade, você segurar a audiência de uma televisão inteira, chamada TV Globo. E trabalhar com isso é muito, se você pensar, é muito doido. É mais fácil sair correndo e falar, não, eu não quero esse desafio. Mas eu queria. E cheguei. E o programa saiu durante a pandemia, inclusive, e teve uma boa audiência, ainda bem. Para mim, chegar lá significa ter percorrido todo o caminho que muitos, às vezes, queriam e não conseguiram. Então, eu sou extremamente grata de ter percorrido os passos de forma correta para chegar lá. Tive que ser um pouco atirada nessa vontade de fazer. Um dia um amigo meu pegou o telefone e falou, liga lá no Globo Repórter. E eu, mas como assim, né? Quem sou eu? E eu já tinha mais de 15 anos de televisão. Eu podia tranquilamente falar, mas é aquela história da gente não confiar, né? Ele confiava mais em mim do que eu. Peguei e liguei, e uma ligação transformou minha vida nesse sentido. Mas como assim? Você pegou, falou assim, poxa, eu vou ligar lá e falar porque eu tenho uma reportagem? Isso, não, tinha sido feito um contato anterior de um programa que eles iam fazer sobre a voz. E era um avô de Cosmorama que tinha livrado o neto de uma cobra sucuri. Ele lutou contra a sucuri que estava engolindo o neto. Olha cada história que tem. Meu Deus. E aí ele brigou com a sucuri e conseguiu tirar o neto da boca da sucuri. Joias do interior. Coisa que só existe Cosmorama, né? Cosmorama, o significado de Cosmorama é universo. Então lá é um mundo paralelo. Era a história de Cosmorama. Só que a repórter que ia fazer, que é a Renata Capucci, ela estava de férias e não conseguia. E o menino ia estar na casa do avô justo nas férias da Renata. Então eles ligaram lá para dar uma sondada, tal. E o Thiago falou, Dani, é uma oportunidade, a repórter não está aí. Então você pega e liga, fala que você vai fazer, que você pode fazer. E aí eu peguei e liguei. O final era 23h47, nunca vou esquecer. E aí atende a Silvia Saião, uma pessoa maravilhosa, extremamente simples. Pensa numa mulher extremamente simples. Que eu não acreditava, que eu ouvia o nome dela, mas eu não acreditava quem era a Silvia Saião, só conhecendo mesmo para saber. Inclusive, ela é de Piracicaba, ela é do interior de São Paulo. Uma mulher que levou o Globo Repórter ali, né, na direção por muitos anos. Ela saiu recentemente na pandemia. E sabe aquela história, quem são, como vivem? Ela que criou, E uma pessoa, assim, incrível.
tamanho poder que ela tinha, mas uma pessoa assim que me ensinou demais, com tamanha simplicidade. Uma pessoa que lia demais, que tratava a gente de uma forma muito humana. Então, é isso que eu levo, assim, essas histórias da televisão. Legal. Incrível. Ô, Dani, o que você hoje, com toda essa maturidade, né, experiência, sabedoria, quando você olha para aquela adolescente, aquela menina que você fala que ficava no quarto tímida, o que hoje você considera que foi a grande virada de chave? Assim? Teve uma pessoa que te inspirou, teve uma técnica, além do desafio, é claro, mas é uma motivação, tem que ser uma motivação muito. Grande para uma menina e uma adolescente enfrentar a timidez, né? Sim. E o maior medo humano, que é falar em público. Tem pessoas que preferem morrer do que falar em público, né? O medo da morte, medo de falar em público é maior que o medo da morte. Exatamente. E eu tenho encontrado pelo caminho algumas pessoas desse nível. Eu falo, não, pelo amor de Deus, é só atravessar a ponte, que eu falo que é uma ponte, tem que atravessar. Como? Fazendo, treinando. Eu tive grandes mestres. Quando eu entrei na televisão, tem até hoje o Francisco Brauna, que trabalha ainda na televisão. Ele tem 35 anos de TV. Francisco Brauna, eu virei madrinha de uma das filhas dele. Então, nós somos, assim, irmãos. Eu convivo com ele, então foi um grande presente que a vida me deu. Quando eu fui trabalhar em Votuporanga, ele me ensinou demais. Eu lembro que ele falava, Dani, você tem que ser mais atirada. Você vê uma porta, uma frestinha da porta, você tem que ir lá e abrir. Você tem que ter essa malícia de tentar conseguir as coisas também. Então, ele foi me dando esse despertar, essa energia que eu precisava ter. E aí, fui aprendendo com as situações. Cada dia eu aprendi uma coisa. Até mais recentemente, quando nós denunciamos no Fantástico os médicos que batiam ponto e não exerciam lá o horário deles, eles iam para casa. Fizemos uma grande investigação no Fantástico e o ponto alto de me tornar atirada foi eu correndo atrás do médico no hospital. E quando esse médico começou a correr, que ele viu que eu comecei a perguntar para ele do horário, que ele não fazia o horário, ele começou a correr e o cinegrafista que estava comigo, o Iter, isso lá em Sorocaba, falou, Dani, e agora? Eu falei, vaza essa catraca, corre atrás dele. E nós corremos atrás dele no hospital até o segurança nos tirar lá de dentro. Quer dizer, tudo isso que o Francisco Brauna me ensinou lá no começo, eu coloquei em prática, me formei e pós-graduei naquilo. Porque como é que cachorro entra na igreja com a porta aberta, né? Então, eu corri até que o segurança nos tirou lá de dentro, porque era um espaço, né, do hospital. Mas está registrado no Fantástico e está lá. Eu correndo atrás do médico, quer dizer, correndo atrás de um propósito, eu acho. Cobrar dele. Ele representando, não era só ele que fazia aquilo. Existem milhares de médicos ali no país todo que fazem isso. Então, a gente personificou numa pessoa tudo aquilo que é feito de errado no país inteiro. E eu correndo atrás dele, não era eu, era o público querendo uma satisfação, né? Tantas pessoas que morrem esperando um atendimento médico. Então, naquele momento, não é a Dani que está ali, é o público que está comigo. Eu estou correndo, mas em nome do público. Não é para me aparecer ou não. Uma vez eu fiz uma grande cobrança para o hoje vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Tanto é que ele me vê, ele me conhece já. Uma vez eu cobrei ele de uma radioterapia que estava quebrada em Sorocaba e os pacientes estavam indo para Guarulhos fazer. Imagina, você está com câncer, pessoas idosas, pegar uma van e ir para Guarulhos, sair 2 da manhã e voltar à meia-noite, é desumano demais. E eu saí correndo atrás dele, cobrei. E não chegou muito bem isso na emissora. Mas eu falei, então não me mandem. Não me mandem porque eu vou cobrar. Eu vou cobrar porque eu vi as pessoas, as senhoras de idade lá, sofrendo. Então não me venham cobrar, porque eu vou cobrar sim. E acabei virando amiga dele. E ele é médico de profissão, ele é médico, né? Ele tinha feito uma reportagem um tempo antes de uma menina que precisava fazer hemodiálise em São Paulo porque não tinha hemodiálise para criança lá em Sorocaba. E fizemos toda a história dela tal. E um dia que ele estava em Jundiaí, inaugurando, ele era governador, uma ponte lá em Jundiaí, eu falei, deixa eu ir que eu quero falar com ele. Só que eu não falei para minha chefe, né, isso. Fui. Cheguei lá num canto, falei com a assessora, falei, preciso falar governador. 1 minutinho, só eu e ele. Será possível? Daqui a pouco chega. Pode falar com ele. Falei, governador, é o seguinte, tem uma menina que ela viaja todos os dias, chama Isabela, uma menina muito frágil. Eu só quero dizer para o senhor que se a gente não conseguir transferir ela para Sorocaba, eu criar uma hemodiálise para criança, se essa menina morrer, o senhor não sabe o desgaste que vai ser para o governo. Beleza.
Não, tudo bem, deixa o nome dela aí, vamos ver o que a gente consegue. Aí virei as costas e fui na rodovia, paramos no posto de gasolina, daqui a pouco liga minha chefe. O que está acontecendo? O governo inteiro está ligando aqui. O que você falou? O que você aprontou? O que você falou, governador? Eu falei, calma. Eu só pedi que ele resolvesse uma situação. E, assim, o governo inteiro se mobilizou e ela conseguiu. 10 dias depois, eu fazia hemodiálise lá. E eu tenho contato com ela até hoje, a Isabela. Ela virou minha afilhada. A Isabela para cá, Isabela para cá. Ela nasceu sem os 2 rins. E ela sobrevive por um milagre de Deus. Ela faz hemodiálise desde que nasceu. Então, são histórias que a gente guarda no coração, né? E eu luto mesmo. Eu sempre lutei pelo meu público. Eu fui mesmo, eu fiz. E foi isso que me deixou a Dani comunicadora que eu sou. Porque é através da palavra que a gente consegue transformar. Se não tiver, a gente não transforma. E Dani, você comentou que estava em dúvida entre ser médica e jornalista. Talvez você salvou mais vidas sendo jornalista do que você fosse ser médica, né? Nunca pensei nisso, mas ajudei bastante gente, posso dizer. Muitas pessoas, né? Muitas. Algumas histórias você contou aqui e você teve acessos diferentes de um médico. Então, libertou uma pessoa da prisão, pôde literalmente salvar vidas, cativar pessoas. Eu acho que você fez uma boa escolha. A sociedade assim adquiriu quis o universo, assim quis. Uma cidadã com aí, grande valor. Sim, e buscar. assim, reiterando, é uma honra te receber. Um ser humano do seu quilate aqui. De verdade. E amor, muito é bom isso aí. mesmo. Dani, você é natural de Rio Claro, né? Isso, eu nasci na Grande São Paulo. Nasci na Grande São Paulo, mudei para Rio Claro, passei a infância lá. Fui para Bauru e vim para Rio Preto. E aí você escolheu ficar. Isso. Escolhi ficar e voltar. Porque eu estava em Sorocaba, eu fiquei 9 anos lá praticamente. Sim. Quando o meu contrato foi encerrado, eu não via mais sentido ficar em Sorocaba. Não via mais sentido. Apesar de eu gostar, fiz muitas reportagens, mas o meu coração tinha ficado aqui. E aí eu resolvi voltar. Joia do interior, gente. É isso aí. E aí, agora a gente tem um público aqui, né, no JetaCast, de empresários e empreendedores. E eu gostaria que você abordasse um pouco de quão importante é a comunicação para dentro das empresas, dos relacionamentos interpessoais. E como que você, na prática, poderia deixar algumas técnicas para as pessoas já melhorarem só de nos assistir aqui. Bom, a comunicação transforma. A comunicação é a maior estratégia humana. A comunicação é tudo que você faz da hora que você acorda, da hora que você dorme. Ou com as suas ações ou com as suas palavras, porque a gente tem a comunicação não verbal. Então, um simples gesto comunica. É tudo que você faz. A comunicação é nosso grande legado. Tudo que você comunicou ou fez acaba sendo o seu legado da comunicação. Então, o meu objetivo hoje é trazer essas estratégias humanas para que as relações se transformem. Porque a comunicação, que nada mais é do que o diálogo numa empresa, é totalmente transformador. Então, eu fui buscar, quando eu saí da televisão, tudo que eu angariei ao longo dessa trajetória, dessas experiências, de ter entrevistado desde um morador de rua até um presidente. Já entrevistei 2 presidentes, o terceiro porque não quis. Então, já entrevistei presidente, já entrevistei morador de rua. Então, eu trago toda essa bagagem dessa diversidade na comunicação, como me comunicar com diversos públicos. Aí eu criei o meu método, que é um método diferente de oratória, que é o Conecta. Conexão, olho no olho, naturalidade, empatia, treino e assertividade. Então, a gente trabalha todos esses princípios. E quando eu falo o primeiro item, que é a conexão, que é do Conecta, o que é a conexão? É a conexão com a nossa essência humana. Então, eu trago elementos da natureza, que foi uma coisa que eu aprendi fazendo um Globo Repórter. A história é grande, não dá para contar tudo, mas um Globo Repórter que transformou a minha vida, onde eu vivi no meio da natureza, eu nunca tinha vivido. Eu achava que eu conhecia o que era a natureza, mas eu não sabia. Eu conhecia uma natureza pura, que é a maior reserva privada de Mata Atlântica do país. E eu estive imersa nessa floresta e descobri que a nossa verdadeira casa não é essa, né? Nossa verdadeira casa é a natureza. A gente se esquece disso. E aí, enxergando aquilo como a minha casa e me internalizei algo que me transformou. Então, eu trago hoje essa experiência de como a natureza fala e como nós podemos nos transformar através da natureza. A natureza
a natureza está aí para a gente ver. Eu falei, Deus a gente não vê, mas a natureza a gente vê. E ele é isso também, né? Então, eu trago esses princípios da natureza para o meu curso. É uma coisa totalmente diferente, só fazendo para saber. Então, são 4 horas de transformação, onde a gente fala do mar, do poder da chuva, o vento, é o ar, é tudo. O mar é o movimento, a comunicação é o movimento. A gente fala muito do coração. O coração também pensa, porque ele tem neurônios. As pesquisas já mostraram isso. De muitos estudos que eu fiz. Então, trago esses elementos. E dentro da empresa, a própria presença já faz a diferença. Porque as pessoas sentem que existe um elemento ali para agregar. Então, dentro de uma empresa, eu faço hoje o diagnóstico, tirando a parte do curso agora, né? Que é a comunicação 5.0. Então, eu faço um diagnóstico de como que está. Vocês se reúnem? Como é que é a integração, né? O público, às vezes, muito jovem, ele já não tem essa interação de forma natural. Então, a gente implantei, por exemplo, na empresa que eu faço consultoria, uma reunião chamada de pé no café. Porque eles gostam de ficar no café, então vamos lá no café conversar. 15 minutos. De pé, porque de pé é mais rápido. Se a gente sentar aqui, fica 3 horas, né? E essa reunião transformou a empresa. Aí, toda sexta-feira, um elemento da empresa faz a aula. Então, dá uma aula de algum assunto. Então, isso traz o protagonismo, que é muito importante. Porque as pessoas se sentem diminuídas, elas não se sentem valorizadas. Então, elas gostam de ser ouvidas, elas gostam de falar também. Então, eu treino também os colaboradores para eles se comunicarem e coloco esse desafio para eles de darem essa aula. Então, é totalmente transformador. A comunicação transforma realmente uma empresa. É muito mais do que comunicação interna, ficar colocando lá, esse mês... Não, vai muito além, gente. É o envolvimento de todos. E aumenta até o faturamento, eu posso dizer, em números. Porque toda a equipe está muito engajada. E nessa empresa agora estão com uma meta para bater no fim do ano. Juntei todo mundo. A equipe de vendas me procurou. Dani, eu estou com um desafio mega, que é bater a meta. Falei, calma, vocês não estão sozinhos. Está todo mundo no mesmo barco. Então, vamos dividir essas tarefas aqui. Aí, formamos os times. Formamos essa reunião semanal que vai trabalhar técnicas para a gente alcançar essa meta. Então, a comunicação é o envolvimento de todos. É um envolvimento sincero, não é um envolvimento com interesse. É um envolvimento de, estou aqui, qual que é o meu propósito dentro da empresa? Quando a gente entende que a venda, por exemplo, é só uma consequência, não é o fim, você deixa de encarar aquilo como uma coisa maluca, de você precisa bater a meta. Não, a meta é uma consequência de um trabalho que é feito ao longo do ano. Então, é dessa forma que eu trabalho. Então, o CNPJ, né, que é a comunicação 5.0, e o CPF, que é trabalhar o método Conecta, 4 horas de treinamento para 4 pessoas e tudo mais. Recentemente, estou tendo uma experiência muito bacana, lembra do aprender sempre, inovar sempre e ir para frente. 2 donas de uma agência personalizada de viagens fizeram o curso comigo, se transformaram, porque elas tinham um bloqueio para gravar vídeo. Hoje elas gravam vídeos assim, super bacanas. Me procuraram, Dani, vamos fazer uma imersão com você, já que você fala tanto de natureza, vamos no meio da natureza e vamos trazer um grupo de mulheres para mentorar? Vamos. Aí nasceu o Comunicamente, que vai ser a primeira edição agora, dia 13 e 14 de dezembro, no Eco Resort em Olímpia, onde nós vamos reunir 10 mulheres e elas vão ser acompanhadas por mim por 10 meses. E no meio de todo esse acompanhamento, a gente vai fazer 2 dias de imersão lá no meio da natureza, entendendo esses elementos e se reconectando. Na verdade, a conexão que a gente pensa é a internet, né? Mas toda conexão, ela é o avesso disso. É a conexão com a nossa essência, com o nosso mundo interior. Aqui dentro tem que estar muito bem sedimentado para eu colocar alguma coisa para fora. Então, eu tenho que estar muito bem resolvida. Tanto é que quando a gente faz atendimento, também do treinamento e atendimento, a primeira pergunta é como é que você se atende? Você está bem? Se você não estiver bem, você não vai atender o outro. Então, é trazer essa base. Então, eu costumo dizer que eu cavo um alicerce antes, para depois chegar com a técnica lá, a voz, linguagem não verbal, gestos, tudo isso faz parte também do treinamento. Mas não adianta eu chegar com técnica se eu não tenho o coração. Então, eu preciso da alma presente. Então, a comunicação é muito agora, é a comunicação consciente. Não é sair falando por falar. Não é robô que fala, gente. Nós somos seres humanos. Exatamente. É muito importante. Você citou o ponto... a gente fala muito, até nas consultorias que a gente coloca, né, amor? A respeito de cultura. Isso, missão, cultura visão e valores. Às vezes está somente ali na parede. O que realmente faz a diferença é se qualquer colaborador... vive aquilo. Isso. Porque é muito bonitinho você ter lá rodando na... Mas vive literalmente. E eu queria que você comentasse pra gente, porque se é 5.0, existe o 1, o 2, o 3 sim. E o 4. O que seria... Como chegamos assim? Como chegamos no 5 pra gente até ver essa
essa evolução, essa transformação, né? Como que é, Dani? Conta pra gente. Comunicação 1.0, o início de tudo. É o jornal, o rádio e a TV. A comunicação unidirecional, onde a TV falava, o rádio falava e a gente só ouvia. Nós éramos seres passivos. Nós não tínhamos como chegar lá e rebater aquela informação. Era uma informação que eu aceitava, não tinha. Não existia um meio de interação. Aí vem a 2.0, que é a chegada da internet. A internet de escada, onde você começa a ter um acesso a todo esse universo fora do rádio e da televisão. Porque até então, gente, eu sou dessa época, só tinha rádio e TV. O Brasil parava para assistir Jornal Nacional. Não tinha a história do gol. Quando acabou de sair, você já vê. Você tinha que esperar o Jornal Nacional para ver o gol. Era muito louco. As pessoas que esqueceram de tudo isso. Então, você só tinha essa opção. Ou você esperava no dia seguinte o jornal para ver. Então, era um universo onde nós éramos passivos em relação a rebater as informações, a trocar informações. Aí a sociedade, a tecnologia, de novo, pautando essa transformação da sociedade. 2.0 chega a internet, de escada, na internet se firma. A 3.0 são as redes sociais. Nós começamos a interagir no Facebook, no Instagram, depois o TikTok. Nós passamos a ser fonte também de informação, né? Porque tem muita fake news na história. Mas cada ser humano passou a ser uma fonte de troca de informações, ou emitindo ou recebendo. Então, hoje, quando eu não preciso esperar mais a televisão dar uma notícia. Eu vejo um congestionamento, eu coloco lá. Eu coloco por mim mesma. Então, essa é a 3.0. Aí a gente avança, a sociedade avança muito rapidamente para a inteligência artificial. E avança tão rápido que teve uma amiga minha que era editora executiva do Jornal da Globo, saiu da televisão e ela fez um primeiro livro, chama Inteligência Artificial Generativa. Isso faz o quê? 1 ano e meio atrás. Então, ela explicava como... E naquela época ainda não entrava muito na minha cabeça. Falava, como é que a Lúcia, com 60 e poucos anos, vai falar de inteligência artificial? Uma coisa difícil. Era difícil para a gente ainda entender. E olha como que evoluiu, gente. 1 ano e meio. Hoje eu lido com isso todo dia. E para mim era um monstro, 1 ano e meio atrás, falar de inteligência artificial. Então, o avanço é muito rápido. É a comunicação 4.0. A 5.0, nós chegamos no topo, acho que de onde poderíamos chegar. E ela olha para baixo e fala assim, peraí, para que lado a gente vai? Porque se a gente deixar avançar muito a tecnologia, nós vamos esquecer o ser humano por trás disso. E o risco é muito grande. Nós vamos nos afastar, lembra da origem, de onde nós viemos? Nós estamos totalmente, cada vez mais afastados da nossa origem. E isso causa saúde mental, nós vemos uma epidemia de saúde mental. Depois eu fui entender por quê, porque a gente se desvinculou da nossa origem. E nós continuamos sendo carne, osso, cérebro. O nosso cérebro não mudou, mas a tecnologia mudou muito e vai avançar muito mais rapidamente. Então, se a gente não resgatar essa humanidade que existe em nós, nós corremos sérios riscos de ter uma sociedade totalmente doentia, como já estamos chegando, né? E como a comunicação é um elemento de transformação da sociedade, é um grande repensar sobre tudo isso. É trazer a humanização como um antídoto para todo esse avanço, porque o nosso cérebro ele não vai evoluir igual à inteligência artificial. Daqui a 50 ou 100 anos, nós vamos ter chips implantados no cérebro e nós vamos nos comunicar sem falar. Talvez. Mas o nosso corpo continua sendo o mesmo, porque o avanço de uma espécie é muito lento. O ser humano vai evoluir igual? Não, nós vamos ficar o mesmo. Só que nós vamos estar muito mais pautados pelo virtual do que pelo real. Então, é entender aonde nós chegamos e resgatar essa humanidade nas relações. Porque a comunicação é tudo, não é só o profissional, né? As empresas, resgatar um pouco dessa humanidade também. Tirar um pouco dessa frieza que ainda permeia essas relações que são financeiras nas empresas, né? Nós estamos lidando com pessoas. E pessoas são pessoas, elas não são máquinas, né? Elas merecem ser acolhidas. Cada vez mais as pessoas sendo vistas como um atacado e não como um varejo, que cada um tem uma personalidade, tem uma história. Inclusive, no curso, eu pego a personalidade da pessoa e vejo qual que é para a gente trabalhar essa personalidade. Então, é um grande repensar sobre tudo. Se você gosta de pastel e também gosta de curtir com a sua família, aí você tem que ir lá no Afetitoso, na cidade de Mirassol, lá com o Matheus. Um pastel muito bom e a estética dele já é muito diferente, muito bonita e uma delícia. Pastelaria Mineira lá no Afetitoso com o nosso amigo Matheus. Se você está precisando reformar a sua casa ou construir ela ou seu negócio, o nome certo para gestão de obras é Fractal 7, lá com o Victor.
ele consegue organizar tudo de uma forma muito adaptável à sua realidade, cumprindo os prazos. Então, assim, tá pensando em reformar ou construir, é com a Fractal 7. Não fique com essa dor de cabeça de reforma que muitas vezes acontece. Fractal 7. Contabilidade colaborativa. A contabilidade que você entende. Com os nossos amigos e parceiros Felipe e Rafael. É com eles. Então não fica com dor de cabeça para você fazendo contas ou o leão te pegar desprevenido. Entende? E é com a contabilidade colaborativa. Você quer vender um imóvel, quer comprar um imóvel, ou alugar um imóvel que é seu, ou também está procurando um aluguel, é lá com a imobiliária Vila Tenani, lá com a Dani. Fale com ela, uma especialista de muitos anos de mercado. Então não perca tempo, vai lá na Vila Tenani com a Dani que ela vai te ajudar. Então tá precisando vender um imóvel, tá precisando comprar um imóvel que você deseja, ou alugar, é lá com a Vila Tenani, imobiliária Vila Tenani, lá com a Dani. Esses são os nossos patrocinadores oficiais do JetaCast. Voltamos agora com um cafezinho especial aqui, porque a nossa convidada, a Dani, é igual a gente, cafezeira, gente. E tá gostoso, um brinde, vai. Ai, que delícia esse café delícia. gourmet, gente, sem açúcar, maravilhoso. Só E aproveito alegria. para dar uma dica, ó, o café, o que o café tem a ver com a comunicação? O que o café tem a ver com a conversa? Parece que remete, Também, né? Mas como é que o café vira café? Ele foi provado lá na água quente, né? Sem água quente passando por ele, ele não fica... Ele não sai a essência, então a comunicação é a essência. Para a gente chegar num bom café, a gente tem que ser testado mesmo. Né? Tem que se passar do pó naquela água quente para tirar a essência de onde a gente tira o principal do café. Então, tudo que eu passei ou que as pessoas passam para chegar numa excelência tem a ver com isso. O pó de café precisa passar pela água quente, precisa passar pelo teste para chegar num bom resultado. Né? Como é que eu vou aprender a me comunicar? Me comunicando. Não tem remédio que vai te fazer, ou teste que vai te fazer. É prática. E então a comunicação, ela quando ela vai para a essência, aí sim comunica bem. Sim, é o essencial. Que legal. Ela já deu a resposta, então, ela iniciou, né, a resposta da nossa próxima pergunta, que é as dicas práticas para as pessoas que precisam melhorar a comunicação. Acho que todo mundo precisa, né, aprender Todos, sempre. Sempre. Eu aprendo, às vezes, mais do que eu ensino. Em cada aula que eu faço, com uma história eu aprendo. E tem histórias sensacionais que eu já vivi. Eu gosto muito de falar por metáfora. É uma coisa que vem desde Jesus. Nós precisamos de metáforas para entender como é que as coisas funcionam. O nosso cérebro funciona assim. Senão, no novela, nunca tinha feito sucesso, nem Netflix. Então, nós precisamos de histórias. Então, eu criei a série 100 Dicas sobre Comunicação, onde eu trago algumas metáforas para as pessoas não esquecerem. Primeiro é a ponte, essa ponte que eu tenho que atravessar. Eu tenho que vencer esse medo. Igual uma pessoa que começa a dirigir. Quando você começa a dirigir, o carro não te domina. E hoje eu vim de Mirassol aqui, eu nem lembro que freio que eu liguei, eu cheguei. Então, no começo eu não sabia dirigir, hoje eu sei, eu domino. Então, a comunicação é algo que você vai conquistando ao longo do tempo. Como? Treinando, andando de carro, treinando. Outra, dica do avião. Você subiria num avião onde o piloto dissesse assim: hoje é o meu primeiro voo. Estou com medo, mas confia em mim que vai dar tudo certo. Eu acho que nem a mãe dele subiu. Então, é uma dica que eu sempre dou. Eu vejo muito pessoal em palestra. Ai, ó, me desculpe, é a primeira vez que eu estou falando, então se eu errar, quer dizer, a pessoa já puxa a atenção do público para um erro. Aí o público vai ficar torcendo para ele errar porque é a primeira vez. Então, nunca demonstre essa... Tá na moda falar de vulnerabilidade, a história da Brené Brown, tudo bem. Mas na comunicação você tem que trazer a autoridade para você. Você, naquele momento, tem que demonstrar força. Por mais que por dentro você esteja, né, às vezes se sentindo inseguro. Então, lembra sempre do piloto do avião. Quando você começa a falar, é o público que está com você. O público tem que vir. Ô Dani, por exemplo, você dá mentorias, consultorias, tem Sim. turmas e o que acontece muito são pessoas, são profissionais ali no mercado de trabalho que na sua empresa tem uma ascensão. Tá. E ele é muito habilidoso tecnicamente naquilo que ele faz. Mas aí ele começa ele sobe um de cargo
ou é um empresário e ele precisa fazer uma gestão. Ele precisa ser um liderança. líder de pessoas. Sim. E a comunicação ela é fundamental para que as pessoas comprem Sim. a ideia. O líder é um grande inspirador. É um grande inspirador. O maior comunicador de uma empresa tem que ser o líder. E eu trabalho comunicação de liderança. Ele é o maior comunicador. Não só pelo que ele fala, mas pelas suas ações. Que todo funcionário colaborador vai observar atitudes do seu líder. Todos. Né? Qualquer atitude, uma atitude de um reconhecimento, um pequeno reconhecimento, ou de não reconhecimento. Aquele cara que traz saia, que fala, gente, tô indo lá pro meu passeio, fiquem aí, tipo assim, como vocês são uns meros mortais. Tipo, a gente tem, não é aquele vamos líder bater que a tá meta, jogando, batem a meta e me avisa. Aquele líder que tem que jogar junto, ele tem que inspirar, ele tem que trazer as pessoas. Arrastar pelo exemplo. Tanto é que o maior líder de todos os tempos é Jesus Cristo. Exato. Não gosto de misturar religião, mas independente de religião, ele é um grande homem que deixou um legado. E recentemente eu descobri, lendo um livro do Augusto Cury, antigo, que eu nunca tinha lido, que ele é uma referência em qualidade de vida, Jesus Cristo. E todo o livro não é pautado em religião, em fé, mas é na história. Eu falei, como um cara que se ferrou na vida, né, que só passou por tanta aprovação, que qualidade de vida é essa? E ele fala que a qualidade de vida, de entender as coisas de uma forma saudável mentalmente. Por mais que ele estivesse passando tudo aquilo, a mente dele era totalmente controlada. Então, isso para mim só já é sensacional. Mas leio, 12 semanas para mudar uma vida. E o líder é um grande inspirador. O maior comunicador de uma empresa é o líder. E as pessoas confundem o comunicador com aquele que tem que falar, fazer reunião. Não, é ação, é atitude, é legado. Uma das maiores empresárias que eu conheço, a Adriana Neves, que é da Conebel, lá em Rio Preto, foi presidente da CIRP. O que aquela mulher faz, ela tem uma gestão totalmente diferenciada. Ela é hoje reconhecida como uma das maiores empresárias da área de bebidas do país. Então, nós temos exemplos e inspirações para seguir. Né? O líder é aquele que mais trabalha numa empresa. Que os trabalhadores veem o seu exemplo, e não aquele que de quinta-feira, não, hoje eu não vou, porque, né? Façam aí por mim, me mandem o dinheiro para mim todo mês, que tá tudo certo. Tá cheio de líder que faz isso, né? Então, eu trago isso também para comunicação. São chefes. Então, eu trago isso para a comunicação. A liderança é pura comunicação. Dani, você estava falando de uma série, 100 dicas. 100 dicas, Então, eu trago essas metáforas do avião. Primeiro, onde a gente encontra, né, essa série, e depois você continua, por favor, com as dicas. Isso, essa série está ao longo do meu Instagram, eu prometo organizar, porque como uma pessoa criativa, é tudo bagunçado. Vocês sabiam, né, que a pessoa criativa, ela não tem muita organização. Eu sei, na prática. Não, você é boa de desculpa também, ela é boa na então, como toda pessoa criativa, eu sou desorganizada, ainda bem, porque diz que o criativo, ele é meio assim, porque se ele for muito organizadinho, ele não cria. Então, meu Instagram tá um pouco bagunçado nesse sentido, porque eu gosto de ter uma autonomia no meu Instagram. Até hoje não passei para alguém fazer, porque sou eu, não adianta. Então, eu comecei essa série, então depois eu vou fazer as capinhas certinhas. Então, por exemplo, tem o sal. Eu estou lá na cozinha cozinhando. O que o sal tem a ver com a comunicação? O sal é a dose certa nas palavras. Eu não posso ser nem mais e nem menos. Eu não posso ser insosso, aquela pessoa que não traz essa energia na fala, o sabor, que eu falo que eu falo em preto e branco, né? Então, tem que trazer esse gosto. Porque se a comida tá sem sal, o que você fala? Ai, tá sem sal, né? Quando tá com muito sal, o que você fala? Nossa, tá salgada. E quando tá no ponto? Você não vai falar, ai, que sal maravilhoso que você colocou nessa receita. Então, a comunicação ela tem que ser na medida, para a pessoa nem perceber que ela está passando do ponto e nem que ela está a menos. Então, eu tenho que encontrar esse equilíbrio na minha fala. Como? Tendo um ritmo gostoso para falar. Eu não posso falar nem muito rápido, mas eu também não posso falar muito devagar. Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio nesse tempero da minha comunicação para que eu possa conquistar as pessoas. E quando eu falo de emoção, é pura conquista. A comunicação é pura conquista do coração do outro. O que a gente faz quando posta um vídeo? A gente quer conquistar o coração do outro, a alma. Não existe nada físico na comunicação, é muito subjetivo. E o subjetivo mora no coração, ele não mora na razão. Então, tudo na comunicação é pautado pelo subjetivo, pela emoção. Então, é trazer e encontrar esse equilíbrio. O outro, estou lembrando dos vídeos que eu gravei, é o palito. Pego uns palitinhos e falo, o que esse palito tem a ver? Um igual é o outro, não é? Então, se você se coloca abaixo do outro, você desvincula esse eixo da comunicação. Quando você acha que você é menos do que aquela pessoa, você vai se
diminuir. E quando você acha que é mais, você vai se aumentar. E aí você quebra, né, esse eixo da comunicação, que é tornar comum. Como é que eu vou tornar comum uma mensagem se eu me sinto menor ou maior que alguém? Então, o grande eixo da comunicação é a igualdade. Eu fui fazer uma palestra para uma equipe em Araçatuba e eu ia treinar um porta-voz lá que ia assumir cargo. E ele estava com os outros colaboradores. Eu fiz todos eles sentarem no chão, inclusive ele. Falou, ó, aqui é o chão para todo mundo, é o mesmo chão. Então, a gente começa do chão o nosso treinamento. E nós temos que sentar no chão, temos que ser igual às outras pessoas. E a comunicação é muito isso, comum. Eu tenho que ser comum. Por que e alguém é mais do que alguém nessa vida? Eu não enxergo as pessoas assim. As pessoas vêm falar comigo, eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu sou só mais uma. Na verdade, nós somos únicos no que fazemos. Então, todo mundo é importante. Inclusive, o livro fala disso. Tem um trecho muito lindo que ele fala que nós, nessa atual sociedade, nós veneramos as outras pessoas, esquecemos de nos venerar, que cada ser humano é único. É totalmente complexo o mecanismo que nos torna até únicos. As digitais são únicas. Tudo. E eu fui pesquisar, sabia por que elas são únicas? Não. Porque, a gente foi numa palestra sobre humanização, porque ela é formada na gestação da mamãe. Com o movimento que o bebê faz, as linhas vão crescendo, por isso nenhuma digital é igual à outra, porque nenhum bebê vai se movimentar igual ao outro. Essas linhas crescem durante os movimentos do bebê na barriga da mãe. Então, nenhuma digital é igual à outra. Que bacana. Deus é perfeito mesmo. Deus é perfeito. Então, por que nós temos a digital única? Porque nós somos únicos, nós somos grandes demais e as pessoas hoje se menosprezam em número de seguidores. Seguidores eu posso comprar quantos eu quiser. Eu posso ter 200, 300 mil seguidores amanhã, se eu quiser, eu posso comprar. E tem gente que compra. Aí você vai lá na loja, olha, eu tenho 300 mil seguidores. Está enganando você, cara. Que seguidor que é esse? Então, não precisamos ter milhares e milhões de seguidores. Então, as pessoas vivem numa sociedade onde elas se diminuem. Onde a comunicação delas passa a ser algo pequeno. E não. Se a gente enxergar esse poder que existe em cada um, todos somos muito grandes e muito bons no que fazemos. Basta a gente despertar isso dentro da gente, que é isso que eu trago nessa consciência da conexão. Todos somos muito poderosos, todos. Não é só aquele que tem 100 mil, 200 mil, não é só aquele ator da novela que tem milhões, não é só o jogador que tem sucesso. Todos nós temos o nosso sucesso, todos. Todos somos dignos de sermos aplaudidos. E a sociedade que a gente vive, onde eu sou menos, ela é mais, porque ela é influenciadora. Se dane influenciadora, não quero nem saber de influenciadora. Eu quero saber de mim, da minha história, do meu legado, do meu propósito, é isso. O que eu ainda tenho para aprender, o que eu ainda tenho para fazer. Sim, né? Tudo isso. Então, são pequenas dicas. Dicas da comunicação consciente, por exemplo. As pessoas falam muito né. Assim, isso é barreira verbal. Como é que eu vou tirar o né ou tendo a consciência daquilo, não tem outro jeito. Então, quando eu falar, eu vou ter a comunicação naquele momento consciente, porque eu vou estar presente, eu não vou estar pensando no que eu vou fazer depois. E hoje a gente faz muito agora, vivendo depois, né? Então, a comunicação consciente, por exemplo, agora eu estou tendo a comunicação consciente, porque eu estou falando, articulando mais a minha voz, falando num ritmo menor, para trazer tudo isso para vocês. Então, essa é a comunicação consciente. Então, cada vez que eu falar um né, eu vou causar algum sinal no meu corpo para que o cérebro entenda que não é legal eu falar um né. Pode ser um belisco, pode ser alguma atitude que você toma que você vai dizer para ele que não está legal esse né. E aí você vai se policiando. E eu reduzi muito o meu né. Eu falava muito né. Muito. Talvez eu fale até hoje, eu posso não estar percebendo. Mas eu preciso dizer para o meu cérebro que o né não é legal, porque é uma barreira verbal. Então, a pessoa vai ficar contando quantas vezes nés você disse do que a tua mensagem. Então, é evitar e eliminar essas barreiras verbais. Verdade, né? Então, essa é uma dica que muita gente, né? lá. É uma dica que muita gente me pede. Não tem outro jeito. É comunicação consciente. É estar presente. É perceber que você falou um né. Às vezes a gente coloca o né como vírgula, né? É. Ou como ponto. É. Parece e o que né está é uma faltando autoafirmação algo. que eu preciso. Inconsciente. Não é lá? Né? Não é? É um ponto... Você precisa de uma autoafirmação do Exato. outro. Então É você um tem que ter mais ponto de- certeza do que você está falando. Mostra uma vulnerabilidade de segurança. Isso. Dentro da comunicação e também tanto no empreendedorismo como no empresariário, ser líder, qualquer coisa, a gente sempre valoriza muito
as vendas. Porque a gente se vende o tempo todo, né? Quando você é bebê, você quer mamar, você chora, Isso. então você está se vendendo. Então, não tem como separar a importância da comunicação para vendas. E aí você trouxe pra gente que você teve uma transformação na sua voz, que você tinha uma voz um tanto quanto infantilizada. Você pode falar um pouco sobre isso? O que impacta, assim, na forma de... Às vezes a pessoa tem muito conteúdo, mas ela não demonstra aquela autoridade por conta de algumas falhas na comunicação. Existem algumas... Tem gente que fala gatilho, eu não gosto de falar gatilho, que remete à arma. Eu chamo de chaves emocionais. E uma das chaves emocionais é a autoridade. É a pessoa sentir que você sabe do que está falando. E tem muita gente que sabe trabalhar isso, às vezes nem sabe, mas usa tanta autoridade que você acaba confiando. Então, uma das chaves emocionais para conseguir essa autoridade é o tom de voz. E a credibilidade está muito associada ao universo masculino, porque o homem dominou o planeta por muitos anos. Tanto é que os maiores telejornais do país antes eram apresentados por homens e nunca por mulheres. A mulher foi entrar no Jornal Nacional com a Fátima Bernardes. Não existia mulher. Isso é um reflexo da sociedade, por isso que a comunicação é um reflexo da sociedade. Então, como a voz masculina sempre trouxe muita credibilidade, então associa-se a credibilidade a esse tom grave, que é o tom masculino. Ah, mas eu preciso falar grosso para ser ouvido? Não. É trazer um tom um pouco mais grave para a sua comunicação. Porque na televisão, é muito mais gostoso você ouvir uma voz assim do que uma voz assim. Imagina, eu estou no Washington Luiz, está tudo interditado, eu vou chegar mais tarde em casa, evitem, por favor. Eu sou a Xuxa. Não estou rebaixando, tem pessoas que têm voz infantil, sim. Mas essa voz pode ser trabalhada. A minha voz foi trabalhada fazendo fono durante 25 anos. Não são 25 dias. 25 anos. A fono é obrigatório na TV, então até eu sair da televisão eu fazia fono toda semana. Eu lembro de eu ir para o carro, porque a fono no final era de Jundiaí, eu ia dentro do carro e fazia 1 hora de sessão dentro do carro. Porque tinha que ser um ambiente isolado e a gente era obrigado, entre aspas. Era um benefício, né, ter uma fono à tua disposição. Claro. E transformou realmente muito a minha voz. Então, infelizmente, a credibilidade está ligada ao tom de voz, que é a voz grave. E eu consigo transformar naquele exercício que eu te falei, de puxando o tom. Fazer isso várias vezes ao longo do dia. Cantar ajuda bastante. Então, eu consigo ter essa voz mais suave. Mulheres com a voz grave, feminina. Sandra Nemberg, são as apresentadoras hoje da televisão. Renata Vasconcelos. Então, eu estou usando agora uma voz grave feminina. Que é a credibilidade, uma voz mais gostosa de ouvir e de acreditar. Porque quando eu falo, as pessoas têm que acreditar em mim. E eu trouxe essa marca. Dani, tudo que você falava, eu acreditava. Ótimo. Uma vez eu deixei passar que a ponte tinha 3.000 quilômetros. A ponte de Rubineia, em vez de 3.000 metros. E aquela confiança, sabe? Confia que a Dani não erra. Aí eu errei, passou por 3 pessoas e saiu no ar. 3.000 quilômetros da ponte. Não dá para confiar em ninguém. Nem em mim. Nem em mim. 3.000. Pelo amor de Deus. 3.000 quilômetros. Dani, eu gostaria de te perguntar sobre um tema que eu gosto muito. Algumas pessoas conhecem, mas ele ainda é pouco explanado pela importância que ele tem, que é a comunicação não violenta, né? Então, eu gostaria que você trouxesse, e também de uma forma muito exemplificada, o que é uma comunicação violenta, que é uma comunicação não violenta, e como a gente pode iniciar essa transição. Isso é muito importante até nas empresas e até em casa. Porque tem coisas que a gente fala sem saber que são falas violentas. Por exemplo, eu às vezes posso me sentir atingida de uma forma que antes eu não me sentia. Porque hoje eu sei que aquela forma é violenta de se falar. Por exemplo, não vou dizer que isso acontece em casa, mas muita gente trata as outras pessoas assim, você sempre faz tudo errado. Você sempre esquece o celular em casa. Tipo eu. É uma forma violenta de falar, porque você coloca a pessoa dentro de uma caixa da qual ela não pode sair. Você sempre, né? Então, você está condenada àquilo. Isso é uma forma violenta de falar. Falando um pouco da história da comunicação não violenta, é o psicólogo Marshall Rosenberg. Nascido nos Estados Unidos, numa época de grandes conflitos raciais. E ele viveu momentos de muito conflito na infância, onde ele não podia sair de casa, porque tinha aquela guerra ali de gangues em Nova York. E aí ele cresceu nesse universo conturbado e criou essa teoria da comunicação não violenta, e ele conseguiu estabelecer diálogos no mundo inteiro.
Ele transformou uma experiência de infância em algo que transformou o mundo. E quais eram as fórmulas dele para isso? A primeira, que eu julgo mais importante, é o não julgar. E o não julgar, ele ajuda muito a gente na comunicação. Porque quanto mais eu julgo o outro, mais eu acho que eu estou sendo julgada. E nós julgamos a todo instante. Julgar é uma necessidade do ser humano. O que é bom ou ruim? O que é certo e errado? Para eu sobreviver. Só que quando esse julgamento ele passa além... Então, se eu julgo alguém aqui na rede social, nossa, tá gorda, nossa, tá velha, nossa, tá passada, eu vou achar que isso está acontecendo comigo, porque eu sou aquele espelho. Então, eu vou ficar com medo de postar alguma coisa e com medo das pessoas falarem o mesmo de mim. Então, o julgamento bloqueia totalmente a comunicação. E um exercício que eu faço diário para não julgar é difícil. Porque a gente julga as pessoas a todo instante, a gente rotula as pessoas. Então, a primeira lição para estabelecer um diálogo, até entre países, é o não julgar a ação do outro. Então, eu não posso julgar, por exemplo, Israel pelas decisões que ele está tomando, eu não posso julgar os palestinos pelas atitudes que eles estão tomando. Eu tenho que apenas entender o que levou Israel a agir daquela maneira, o que levou os palestinos a agirem daquela maneira. Não sou eu que vou falar o que é certo e errado. Só tem uma pessoa que pode falar o que é certo e errado, e não é nem o juiz que está aqui, né? A gente sabe quem é. Porque o ser humano é muito falho nesse sentido. Então, entender que eu não sou um instrumento que julga. Eu apenas observo. Então, é o ponto de vista de observar. E por que aquilo me incomoda? Por que me incomoda aquela pessoa que fala daquela forma? Por que me incomoda aquela pessoa que fala de mais ou de menos? É porque eu sou o espelho dela. Então, eu tenho que entender por que aquilo me machuca de alguma forma. Porque o problema está em mim, não está nela. Porque ela tem a vida dela. E eu não consigo transformar isso. Então, eu tenho que aprender a lidar com aquilo. Um exemplo simples, por exemplo. Eu fui numa festa um dia e tinha uma senhora acima, um pouquinho do peso, com uma calça super justa, que estava bem, assim, o corpo dela bastante em evidência. E eu fiquei olhando. E a gente já vai com aquele julgamento. Nossa, né? Falei, calma. Por que aquilo me incomoda? Na verdade, aquilo me incomodou porque aquela mulher tem coragem e eu não tenho. Olha só como é que inverte o papel. Eu não tenho a coragem que ela tem de fazer aquilo. Só que se eu olhasse com outro olhar, eu ia olhar com o olhar do julgamento. Nossa, que vulgar, como é que faz isso? Como é que vem vestida desse jeito? Não, ela tem coragem. Eu é que tenho que entender que eu não tenho. Então, você traz o olhar muito para você, porque realmente a gente não consegue transformar o outro, a gente consegue mudar a forma como a gente enxerga o outro. E a primeira teoria dele é essa. É você entender por que aquilo te machuca. E depois dizer do que você precisa. Igual, em vez de dizer assim, você sempre esquece o celular em casa, dizer, pontuar. Naquele dia você esqueceu o celular. Por que será que você esqueceu o celular? O que você pode fazer para não esquecer o celular? E não julgar e rotular as pessoas. Uma criança, você sempre chega atrasado, você sempre tira nota baixa. Você não pode congelar a pessoa naquela situação. Você tem que instigar para que algo aconteça, né? Então, para mim, é o grande aprendizado, é o não julgamento. Nós temos as 4 etapas, né, que é como eu me sinto e o que eu preciso para que isso mude. A mulher para o marido, meu amor, toda vez que você coloca a toalha em cima da cama, molha o colchão. Então, por favor, dá uma solução para aquilo e não dizer, você é um desleixado, não presta para nada, né? Olha que diferença. Do que dizer, você sempre faz isso, não aguento mais. Do que você pontuar que aquilo está te incomodando e por quê? E o que pode ser feito para mudar? Para mim, é a maior resposta para tudo, que é o diálogo. Na verdade, ele preza pelo diálogo. Eu tenho que dizer o que eu estou sentindo. Eu não posso ir acumulando, que no meu curso eu falo da chuva de palavras. O que tem a ver a chuva com a comunicação? É que a gente vai acumulando e vira uma tempestade. Aí você vira uma crise nervosa, você acaba com o casamento, porque você vai acumulando e não fala. Isso me incomoda, aquilo me incomoda, vamos por esse lado, vamos por esse. É o puro diálogo. Então, acho que é a grande teoria que ele deixa e o legado que esse psicólogo deixou na comunicação não violenta, que eu gosto de tratar como comunicação humanizada. Na verdade, chama comunicação não violenta porque foi baseado em Gandhi, que Gandhi libertou a Índia da Inglaterra sem sequer erguer uma arma. Ele usou só o diálogo. Então, quem usava esse termo era Gandhi. E eu gosto de falar comunicação humanizada, para dizer não violenta, porque o não existe, que é outra coisa que o cérebro também não entende. Não existe, porque tudo existe, então não existe. Mas criou-se esse nome da comunicação não violenta. O Dani, dois pontos. O primeiro, que você deu o exemplo da mulher, de usar a calça apertada. Não existe um padrão, né? Porque
Não vai ser sempre uma mulher que, por exemplo, no seu caso, que viu que você não tem coragem. Talvez ela é insegura e ela fica com ciúmes porque o esposo estava ao lado. Tem uma série de Talvez coisas que ela envolvam isso. se incomodou porque ela não tem dinheiro para comprar aquela calça. Então ela se incomoda. Então ela precisa internamente ver qual é o gatilho que fez ela se incomodar com aquilo, né? É verdade. É enxergarmos nós como o ponto de vista do observador, né? E não do observado. O observado não vai mudar, a gente esquece. Ele vai mudar se ele quiser, né? E assim, no que você comentou de comunicação violenta e a... Qual foi? Não violenta. Humanizada. E humanizada. Isso, muito bom. Existe um momento adequado, de que você falou que ideal é colocar para fora isso, mas existe um momento adequado a se fazer isso? Eu acho que o coração fala muito. É um momento que você sentir que você não pode acumular. É o que eu chamo de chuva de palavras. Você tem que saber chover na hora certa, porque aquilo não vira tempestade. Então, é resolver uma situação que está te... Eu enfrentei uma situação, dando um exemplo, com um colega de trabalho que, de repente, se afastou de mim. Eu senti ele estranho. Sabe quando você percebe que não olha mais e estava em frente dele? Chamei ele para conversar. E eu faço muito isso. Falei, e aí? Eu gosto de jogar transparente. O que está acontecendo? É que me falaram que vai ter uma mudança aí e uma outra pessoa que tinha o mesmo nome que eu vai ocupar a função que eu ocupo. Falei, essa pessoa não sou eu, não sou ela, né? E também não é ela que tomou essa decisão, talvez, nem sei disso. Então, a pessoa tinha o mesmo nome que eu e ele achava que era eu, que iria tomar o lugar dele. E ele virou a cara comigo e eu nem sabia. Então, e nós, depois disso, nos tornamos grandes amigos. Ele não trabalha mais aqui, trabalha em outro lugar do país. Mas o que era para ser totalmente uma briga se tornou uma união. Porque houve o diálogo. Por isso que o diálogo é importante. Nós, na verdade, vamos alimentando monstros. E esses monstros crescem. Então, o diálogo é inversamente proporcional aos monstros. Então, quanto mais eu converso, quanto mais eu dialogo, mais eu deixo tudo transparente. E ser transparente é importante. Então, se algo te incomoda, chama, fala, mulher, marido, amigo, colega de trabalho, não está legal. Você está trazendo um desânimo para a equipe. O que você precisa? Às vezes a pessoa precisa de ajuda, né? A pessoa está em depressão. Aí você fala, aquela pessoa está desanimada, ela me desanima também. Então, fala. Fala que não está legal. Chama, o que está acontecendo? Mas as pessoas preferem falar mal, ir lá no cantinho do café e apontar aquela pessoa. Não, essa aqui não serve, é mais fácil... liberar do que tentar transformar. E as empresas hoje têm muito disso. Elas querem riscar da lista as pessoas que as incomodam. Quando, na verdade, as que incomodam, às vezes, estão ali para trazer a equipe junto, para ensinar. Para ensinar. E eu vejo muito isso nas empresas. É muito descartável. É descartado rapidamente quando não se dá uma chance de uma possível recuperação. Tem várias histórias de colaboradores que foram resgatados do limbo e que hoje se destacam nas empresas, mas eram para ter sido demitidos, porque ninguém aguentava. Dani, você gosta de esporte? Gosto e admiro. É? É. Quem você admira no esporte, assim? No futebol... Vamos pensar. A gente está falando do Zico, admiro demais o Zico. O Zico é mais da minha época, que eu curtia futebol, curtia a Copa do Mundo. Eu já assisti uma palestra do Zico e ele falou do fatídico pênalti. De 82. Incrível, porque todo mundo se lembra do Zico, no único erro que ele cometeu foi o pênalti que ele errou. Olha como a gente é. Igual se te der uma folha em branco com um pontinho preto, o que tem aqui? Você vai ver o ponto preto, não vai ver a folha em branco. Então o Zico tem essa história para contar. Hoje ele é lembrado por muitas pessoas pelo único erro que ele cometeu na carreira. Para muitos jogadores dizem que pós-Pelé brasileiro ele foi o melhor. Porém, por esse deslize Você vê não como que a colocam humanidade ele. É cruel. E eu estava falando esses dias com meu momentos. marido. E o Zico, ele é muito amigo do William Bonner da TV. Eles têm grande amizade, os dois. E eu estava perguntando esses dias, falei, nossa, cadê o Zico? Eu admirava tanto ele. Ele é de uma época que o esporte era paixão, né? Né? A paixão, jogava era por o amor. Então, eu admiro demais. Se você falar que eu tenho um jogador que eu admiro, é ele. Então, já que a Dani gosta de futebol, né? A gente pode ir pro nosso bate-bola agora? Exatamente. Vamos ver, então, se lá na firma, se os campeonatos da imprensa lá, ela era uma boa jogadora. Um bate-bola aqui, Jetta 8 e Dani.
uma pessoa que você admira. Meu pai, que não está mais aqui entre nós, mas ele foi um grande mestre da minha vida. Me ensinou demais. Um filme? Um filme. Eu estava falando de Carpe Diem esses dias, eu vou citar Sociedade dos Poetas Mortos, que eu amo, com o Robin Williams. Adoro. Um livro. Um recente que eu li, O Essencialismo. Adorei. Nossa, é um dos melhores livros que eu já li. Para tomar decisões. Exatamente. Que, inclusive, está na nossa biblioteca digital. Exatamente. Mas a Nery coloca para vocês. Tem muitas dicas lá que eu trouxe para a vida. Muito, né? Qual foi a última vez que você mudou de ideia sobre algo? Eu vivo mudando de ideia, eu não tenho ideias... eu sou muito flexível, graças a Deus, porque a árvore que não se dobra, ela tomba. Que eu mudei de ideia, não lembro. Mas eu acho que é constante isso na minha vida, de me adaptar às situações e às pessoas. Uma imagem que às vezes eu tinha de uma pessoa que eu mudo. E tem pessoas que não conseguem, né? Que congelam aquilo e não mudam de jeito nenhum. Eu acho que eu sou uma mutação constante, ainda bem. Porque a natureza é movimento, então eu estou integrada a ela. Fala pra gente uma referência para você e que você não conhece pessoalmente, mas você falou, poxa, eu gostaria de conhecer essa pessoa pessoalmente. Uma referência na comunicação? Isso, em qualquer situação da sua vida, aquilo que você acredita. Poxa, eu gostaria de conhecer pessoalmente essa pessoa, dar um abraço, conversar. Gosto muito da Oprah Winfrey, que foi uma mulher que revolucionou, uma mulher negra que chegou onde chegou, que viveu intensamente, né, sua história. Hoje está mais afastada, mas ela é uma mulher que lutou, guerreira. Eu gostaria de conhecer. Aí, a Oprah. Referência para mim em uma mulher negra que ultrapassou muitas barreiras. Eu sei que no jornalismo é difícil. Eu vivi... Hoje a gente tem muito mais feminino no jornalismo, mas ele é essencialmente masculino. Diretores, homens, que nos comandam. Poucas mulheres no comando. Então, eu sei o universo que ela enfrentou para ela chegar onde chegou. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Nossa... A última vez que eu... uma coisa boba, pode ser? Pode. Sim. Eu nunca tinha comido tâmara. O que você achou? Eu adorei. Porque eu sempre ouvi falar que era doce. Aí, quando eu falei, as minhas amigas não acreditavam. Dani, você tem que comer tâmara amanhã. Eu fui lá no Latim José, comprei. E é um sabor diferente. Porque é difícil a gente experimentar um sabor com 50 e poucos anos, um sabor que a gente não conhece. Adorei. Tem até uma amiga que lançou uma linha, chama Tamarô. Amo Tamarô. Porque ela adoça tudo com a tâmara. E é uma delícia, porque ela mata a vontade de comer doce e alimenta, né? Vocês que são mais aí da linha natureza também. Então, é uma coisa que eu experimentei um novo sabor. Acho que é um constante aprendizado isso, né? Porque o nosso cérebro está acostumado com o paladar e eu experimentei. Agora, uma coisa boba, mas que veio à minha cabeça agora. Sim. Duas curiosidades sobre a tâmara. Dizem que era a fruta favorita de Jesus Cristo. Olha só, é do tempo de Cristo, verdade. Dizem, tá? Depois você me confirma, senhor. E dizem também que agora, no final da gestação, ela estimula a entrada saudável no trabalho de parto. Olha que interessante. Então, são duas curiosidades que... E eu falei do nada, sem saber. Que maravilhoso. De trazer aqui pra vocês. Que legal. E realmente ela é muito saudável. Ela tem bastante açúcar, o pessoal adoça as coisas com ela. Então, é uma alternativa que a natureza nos deu. Exatamente. E... Conta pro público aqui, nessa câmera, passa as suas redes sociais, antes da última pergunta, as redes sociais, os produtos que você vende. Agora, essa nova fase sua, né, da comunicação. Então, fique à vontade aí. Tá. Vou deixar aqui meu Instagram, que é danielagolfieri.conecta. Conecta é o nome do método que eu criei. Então, entra lá no Instagram, você vai conhecer um pouquinho mais dos treinamentos. É um curso de 4 horas para 4 participantes. Tenho também mentoria individual. Tenho agora o Comunicamente, que é uma imersão onde eu vou mentorar um grupo de 10 mulheres. Então, vão ter vários grupos. A gente está filmando o primeiro agora, que foi a convite de uma agência que vai trazer isso não só para a região, mas para outros lugares do Brasil, onde a gente possa viajar e aprender sobre comunicação. Por que não na praia? Por que não na Europa? Então, a ideia vai crescer.
Que mais? Vamos pensar. Também a consultoria em comunicação, onde eu chego, a comunicação 5.0, onde eu chego na empresa, faço todo esse diagnóstico e trago essa humanização na comunicação, aumentando o diálogo entre os setores. Também faço palestras, treinamentos em atendimento humanizado. Treinei o ano passado os motoristas da Circular Santa Luzia. Foi um barato conhecer todos os motoristas, as histórias que eles têm para contar. É um público sensacional. Fui convidada por eles depois que eu fiz uma palestra na CIRP sobre humanização. Então, é um tema que eu trago. Quando eu falo que o ser humano é extremamente complexo e importante, então eu trago toda essa visão, a visão da digital, de como nós somos importantes. Então, é um tema diferente que eu trato também de humanização. Aí tem mestre de cerimônias, apresentações, podcasts corporativos, tudo na área de comunicação, que é uma área que me encanta. Então, tudo que for para divulgar com um propósito, eu estou aqui, porque precisa existir um propósito no que a gente faz. E meu propósito é transformar e aprender sempre. Perfeito. Que incrível ter você aqui com a gente. Muito obrigada. É o nosso 5º episódio aqui gravado nos estúdios da TS Rádio e o nosso primeiro em que a gente recebe uma mulher. Legal. Gostei. Nada mais, nada menos do que Daniela Golfieri. Tinha que ser, obrigada, né, gente? Obrigada, exatamente. Gente. A última. Imagine, Dani, que você, com toda a sua capacidade, as suas habilidades, a sua experiência de vida e profissional, que você tem 30 segundos e pudesse, para 8 bilhões de pessoas que tem no planeta, essa mensagem vai chegar para todas essas pessoas. Difícil. Eles vão te ouvir, que bom. Eles vão até seguir o que você vai falar. Que mensagem seria essa? A mensagem seria: seja a sua essência, menos ego, mais o todo. Que a gente seja o todo. Tudo está conectado. Tudo. Nossa, a natureza, os animais, o reino mineral, animal, vegetal, tudo se conversa. Tudo tem energia. Que a gente saiba utilizar essa conexão para prosperar, para ajudar, para transformar. Nós não estamos aqui para sobreviver, nem para viver a nossa vida. Nós estamos aqui para viver a vida também dos outros. Que a gente use a nossa fagulha de energia para iluminar outras vidas. Nosso propósito aqui é se transformar, é transformar a vida dos outros. Tanto é que o nosso olhar é feito para olhar o outro e não nós mesmos. Porque se você olhar no espelho, você não vai ver com a resolução do teu olhar. Então, o nosso olho foi feito para ver os outros e não a nós mesmos. Porque a gente mesmo não se enxerga se não tiver um espelho. Então, a própria natureza nos fez assim, olhar para o outro. Então, que nós sejamos a essência, mais essência e menos ego. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, queridos. Adorei. Estamos juntos. Ai, que mão quentinha. É a mão de mamãe. Gente, então compartilhe, curta esse vídeo aqui no JetaCast. E é isso aí, até a próxima. Só alegria. Beijo.